Quero trazer esta palavra aos nossos irmãos e irmãs que se encontram aqui no Salmo 51, onde Davi vai até Deus pedir a misericórdia do seu pecado. O grande problema desse homem era o pecado dele e não era da família. Ele tinha causado um problema para a sua própria vida. Davi pecou. Davi entrou em adultério, mas Davi reconheceu através do profeta Natã, que chegou a disse a ele o seu pecado. De repente o meu irmão e minha irmã também precisa ouvir um profeta que diga qual é o seu pecado, porque de repente o irmão não despertou ainda o seu pecado, e o seu pecado que tenha trazido grande problema em sua casa, em sua vida, ou até mesmo no seu trabalho. De repente, o irmão não está se comportando como realmente um pai, ou não está se comportando como esposo, ou de repente esse irmão está em transgressão porque não tem mais nada de paciência. Isso tem gerado pecado. De repente, o irmão não tolera mais nada e não vai à presença de Deus, pode estar cometendo um pecado. Não seja o pecado de repente de Davi, que era um adultério, mas em um outro pecado. E esse pecado também está causando problema. E eu quero, através desse Salmo 51, recomendar ao meu irmão e minha irmã falar com Deus, falar com o Senhor, para que Deus traga a memória do irmão e da irmã o que precisa reconhecer. Porque sabemos que o pecado é o que traz grandes problemas para nossas vidas. Mesmo que muitos de nós, por natureza, nós temos dificuldade de reconhecer o nosso pecado. Mas que Deus abra o seu coração e faça como Davi fez. Davi vai até Deus e diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apagas as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi vai e diz a Deus: Deus, perdoa os meus pecados pelo seu amor. Eu nada mereço, mas por tua bondade, pelo teu grande amor, apaga. Eles têm me causado doença, eles têm me causado tristeza, os meus atos pecaminosos. Perdi a alegria de salvação. Quando um homem, quando uma mulher não tem mais alegria de salvação, já não ora mais a Deus corretamente, já não tem mais prazer das Escrituras, já não tem prazer de meditar a palavra do Senhor, mas de repente tem a fé que Deus vai mudar. Mas como que Deus vai mudar se nós não temos a fé de ir até o Senhor, de ir até o nosso Deus? Então Davi vai até Deus e diz: Senhor, eu preciso ser purificado, Senhor, eu preciso ser lavado, o meu pecado me sujou e o meu pecado impediu as bênçãos. E Davi ainda chega até Deus e diz: Senhor, somente contra ti pequei, somente contra ti. Davi não acusou aquela mulher, Davi não acusou outra pessoa. De repente nós pecamos e transgredimos e sempre colocamos a culpa em outra pessoa. O nosso pecado não adianta desculpa. O nosso pecado é o perdão de Deus. Nós temos de reconhecer, se esse irmão e essa irmã quer paz, quer alegria, nós temos de reconhecer o nosso estado de pobreza. E nós vimos aqui nessa palavra que Davi, ele tinha perdido o prazer da salvação. E a palavra de Deus diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Nós sabemos que Davi, atrás do pecado, se contaminou. O coração dele não é mais puro, e ele precisaria da pureza de Deus. Meu irmão e minha irmã também precisa. Mas precisamos orar e jejuar. Nós precisamos reconhecer o nosso ato de pobreza, de miséria, e Deus poderá fazer a obra, e Deus irá trabalhar em nossas vidas, quando nós entendemos que o nosso Deus quer mudar a nossa vida. E nós vimos claramente aqui esta palavra do Senhor, que Davi, ele vai até Deus e diz: Senhor, eu preciso renovar a tua palavra no meu coração. Ele diz aqui, que é muito claro nos entender: torna a dar-me alegria da tua salvação, sustenta-me com
espírito voluntário, eu terá desejo de a presença de Deus, eu terá prazer de a presença de Deus, de eu amar o nosso Deus, de eu adorar o nosso Deus. De repente o seu problema é o pecado que está oculto na sua vida, não conseguiu entender ainda, mas Deus deseja se revelar ao meu irmão e à minha irmã. Deus deseja fazer uma grande obra, manifestar o seu poder e a sua graça na sua vida. Mas vamos pedir ao nosso Deus, para que o nosso Deus faça uma obra, para que Deus trabalhe no nosso coração, que Deus abençoe, e que esse irmão e essa irmã chegue até o Senhor, chegue até o nosso Deus, como Davi chegou, humildemente, dizendo: Senhor, pedi a paz, o meu pecado tirou. Então, aquilo que o irmão e a irmã entendeu que está em pecado, está em traição, de repente fala demais, de repente tem mentido bastante, de repente tem enganado, tem feito coisas que não é correto no seu trabalho, aonde o senhor vai, onde essa irmã vai, de repente na sua oração não está tendo a fidelidade de expressar tudo o que já fez de errado, de repente já pensou que Deus perdoa e Deus não perdoa ainda porque não foi expressado para ele. Que Deus abençoe sua vida e receba o perdão de Deus, a graça de Deus. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seu trabalho, Deus abençoe sua família. É o desejo do meu coração a esse irmão e essa irmã, em nome de Jesus. Amém?